Constar, bom dia. Olá, turma. Eu quero comentar aqui o editorial do Estadão dessa terça-feira. O jornal Tucano, ele costuma ser bipolar, né? É uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Você nunca sabe se ele vai acordar no dia do monstro ou no dia do médico. E mesmo quando ele resolve criticar o STF, ele o faz de forma muito pontual, aceitando premissas indevidas, como, por exemplo, a origem legítima do inquérito do fim do mundo, que completou 6 anos, mas foi longe demais. Não, a origem não foi legítima, foi uma deturpação de um artigo do regimento interno que permitia ao STF investigar algum tipo de ameaça ou ataque às suas dependências. De repente, o planeta inteiro virou dependência suprema e qualquer ameaça feita nas redes sociais, o STF podia abrir um inquérito de ofício, o ex-advogado do PT, Dias Toffoli, entregar a relatoria no dedaço para o ex-tucano Alexandre de Moraes e o resto a gente conhece a história. Então, o editorial do Estadão vive aceitando essas premissas de maneira totalmente equivocada. E mesmo assim atrai o Barroso e companhia para criticar a crítica do Estadão, né? Ah, vocês estão sendo injustos com o STF, e o Estadão fica tentando acender vela para Deus e o diabo, né, digamos assim. Mas nessa terça-feira, ele fez o esporte preferido do jornal, que é atacar Bolsonaro. Até porque muitas passadas de pano para o STF tem a ver justamente com o fato de que o alvo principal do STF é o Jair Bolsonaro, e aí o jornal entra naquela Bolsonaro Derangement Syndrome, né? Eles têm, as emoções ficam muito à flor da pele ali e turvam a razão do editorialista e ele escreve bobagem. Então, nessa terça-feira, ele dizia basicamente o seguinte, e não é só o Estadão, a Miriam Leitão no Globo e companhia, a velha imprensa em geral, está dando a entender que o Bolsonaro se prejudica porque confessa o crime do golpe. O que Bolsonaro teria dito? Que chegou a cogitar, sim, algum tipo de intervenção, leia-se, como interpretar o artigo 142 da Constituição para restabelecer a ordem no Brasil. E aí o jornal diz o seguinte, Bolsonaro quer que acreditemos que ter consultado chefes militares sobre medidas de exceção para impedir a posse de Lula é algo tão inocente e trivial quanto falar de futebol. Bom, deixando de lado o fato de que o general Vilas Boas confessou que o governo Dilma Rousseff o procurou para a possibilidade de um estado de sítio, deixando isso de lado, o jornal esquece claramente o contexto. Tá, então o Bolsonaro do nada virou e falou, eu não aceito o resultado, deixa eu cogitar aqui algum intervencionismo militar? Foi isso que aconteceu? Ou as circunstâncias eram muito atípicas, e chegaremos lá, e Bolsonaro virou, como boa parte da nação brasileira, e falou, dá para fazer alguma coisa dentro das 4 linhas, interpretando o artigo 142, por exemplo, para impedir isso? Parece algo bem diferente. Então, vamos ter que refrescar a memória do editorialista do Estadão. Por exemplo, se eles não se lembram mais lá dentro do jornal que Lula estava inelegível, preso, julgado e condenado por 3 instâncias, 9 juízes e desembargadores com provas sobradas, e que foi solto, colocado elegível, num malabarismo supremo com base no CEP. Isso não é estranho para o jornal? Será que o jornal não lembra que o TSE perseguiu comentaristas da Jovem Pan e que não era problema de falta de audiência? Acabamos demitidos? Não era problema que o Estadão enfrenta, de poucos assinantes, e quebrar e precisar de ajuda de empresas para pagar as contas. Jovem Pan estava indo bem, mas foi perseguida. O Estadão não lembra disso? O Estadão não lembra que um jornal centenário como a Gazeta do Povo não podia mais fazer reportagens sobre os elos históricos de Lula e ditadores comunistas no continente? Ou lembrar que Lula, em várias outras ocasiões, defendeu sim o aborto? Que isso tudo foi proibido, basicamente, durante a eleição, enquanto o Bolsonaro não podia usar imagens do 7 de setembro ou da sua visita à monarquia na Inglaterra?
O jornal não lembra do problema da ausência de inserções nas rádios nordestinas no horário eleitoral? Agora, tudo isso podia ser até ignorado. Será que o Estadão não sabe que Barroso se vangloriou num convescote de comunistas da UNE e disse: nós derrotamos o bolsonarismo? Pergunta para o Estadão, um jornal que finge ser tão sério: é isto postura de juiz imparcial ou de jogador? Pois é. O jornal Estadão pergunta se Bolsonaro acha que todos nós somos nécios no Brasil. Eu pergunto: o Estadão acha que todo o Brasil é nécio?